Nosso entrevistado está aqui, o celular dele não para, porque ele é uma pessoa extremamente requisitada. Diz que já recebeu foto de gente que já flagrou ele na tela, está aqui com a gente. Nosso querido Sóstenes Macedo, diretor-geral da Codesal, que é a nossa defesa civil aqui da capital baiana. Ao mesmo tempo que ele tem a responsabilidade de coordenar essas ações de combate a desastres, de combate a alagamentos, etc. e tal, ele é o nosso homem do tempo, porque se tem uma previsão do tempo que é certeira, é a previsão do tempo que ele manda pra gente da Codesal. Boa tarde, só Semadem, né? Não, Semadec. Mate o homem, mas não mate o homem. Semadec. Fala da Silmeira. Certa, não é daqui. Não, deixa eu falar. Boa tarde, Sóstenes. Muito bom estar aqui com vocês. Para Vitor, boa tarde, Luiz Felipe. Para você, bom dia, quase boa madrugada. Luiz Felipe, Vitor, ele dia muito me acorda, quer dizer, tenta me acordar, porque quando ele liga eu já estou acordado acompanhando a previsão climática lá da nossa equipe do Semadec, não erre o nome, do Semadec, o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador. Hoje, inclusive, a nossa coordenadora do Semadec aniversaria, a Alana, que é engenheira. Já esteve civil, aqui conosco. Engenheira de segurança e que lidera esse processo lá junto com os nossos meteorologistas, estatísticos. Foi ela que deu entrevista ontem no Band de Mulher. Foi ela, né? Ontem. Sim. É uma jovem muito capaz, a gente tem apostado nesses talentos. Ela que entrou na Defesa Civil como voluntária, depois como estagiária, passou numa seleção REDA e, por fim, a gente fez o convite para que ela assumisse a função, a coordenação do Semadec. O resultado é fantástico. Nós temos lá meteorologistas, temos estatísticos, engenheiros civis, engenheiros de segurança, engenheiros eletricistas, geólogos, arquitetos, oceanógrafos com especialização na área da meteorologia, enfim, um cabedal de profissionais muito valorosos que nos proporcionam ter aí a melhor tomada de decisões. Então, é Semadec, não erre o nome, porque quem acerta, como o Vitor Pinto fala, é o Semadec. Então, o Luiz Felipe, Vitor, ele vai me apertar com isso, porque eu já estive lá, inclusive um abraço para Alana, um abraço para Juliana. E eu estou devendo essa visita. Já estive lá conhecendo a estrutura e tal, então pode judiar. Mas vamos embora. Não, e deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tem nada parecido com o que a gente tem, não. Eu estou devendo essa visita a ele, porque assim, eu tô aqui, eu moro aqui em cima e o centro tá aqui embaixo, no Gunjá, ou ali na entrada do Gunjá quase, né? Na Bonocô. Eu tô devendo essa visita também. E o Vitor, Luiz Felipe, você acordava os ouvintes com aqui a Band News pela manhã, logo cedo, 6 horas, ele me ligava às 5, 5h30, Vitor, e dizia assim, você pode entrar às 6? Eu disse, 6 já tá tarde, Luiz Felipe, porque a gente já tá aqui... Eu moro em Salvador aqui na rádio, né? Então, Vitor, eu não me canso de falar, é um talento do jornalismo político do nosso estado, da nossa Bahia, e quando ele veio aqui tomar a frente dessas ações aqui na Band pela tarde, eu fiquei muito feliz, porque ele traz um jornalismo crítico, muitas vezes duro, já foi mais ácido, a maturidade fez com que Vitor apontasse e caminhasse por caminhos menos tortuosos, mas de uma qualidade muito grande. E quando eu vi depois essa simbiose, você chegando, aí eu te pergunto, é dupla jornada, vai das 6 até a tarde? Não, agora tá mais tarde. Agora, então, vou aproveitar a dúvida de Sóstenes para tirar a dúvida de todos os demais. Porque Sóstenes é mais cedo. Exato. E agora o Luiz Felipe é mais tarde. Agora eu chego um pouquinho mais tarde, mas estou aqui a partir... tem 2 semanas já. Eu tenho acompanhado. No Jornal Band News ao lado de Maria Lorena Alves e às 2 da tarde. Falei com Maria Lorena ontem, ela ainda está de licença, é? Não, tá de volta? Tá de volta. Tá mandando. No Bora Nordeste. Hoje ela estava no Bora Nordeste. Ela mandou mensagem ontem. Mas só vocês, Marcelo, vamos lá, que o nosso tempo é curto e a gente precisa avia o caminho. A gente tem acompanhado um alerta que foi feito pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, de diversas regiões do país que podem ter fortes temporais, fortes chuvas. E nesse raio desse alerta, a gente tem aqui Salvador. Eu queria saber contigo a que ponto está esse grau de alerta, de fato, das chuvas aqui na capital baiana, como é que tem sido o acompanhamento desses últimos dias e as expectativas para os próximos dias também. Luiz Felipe, Vitor Pinto sendo Vitor Pinto, ele, como eu disse, mais moderado, a pergunta ela vem mais leve, ele queria fazer justamente a separação das ações de cada uma das pastas e dos institutos. Eu prefiro continuar com o que a gente atua aqui em Salvador, tá? Nós temos um protocolo, Plano Preventivo de Defesa Civil, um PPDC, que foi constituído lá atrás, ainda iniciado na reformulação da Defesa Civil de Salvador em 2016, quando o prefeito, à época, ACM Neto, reestruturou a nossa Codesal. Nós contratualizamos com o Instituto de Pesquisas Técnicas de São Paulo, que veio a Salvador para fazer ensaios
geológicos, para a gente justamente ter a competência de poder informar vocês jornalistas, mas sobretudo a população, em que nível de risco nós estaríamos ali por trabalhar. Nós utilizamos a normalidade, o alerta máximo, atenção, alerta e alerta máximo. Sim. Quando nós acionamos as sirenes. Então, a gente não pode, não é razoável, por exemplo, na semana passada ou retrasada, e sem fazer nenhum tipo de sopesamento dessa relação, mas me causa estranheza e até preocupação junto à população, sobretudo aquelas que vivem nas áreas de risco, receberem informação de que vai ter 50 milímetros no dia que não tem chuva. E uma repetição no dia seguinte que vai ter novamente 50 milímetros no dia que não vai ter chuva. Isso é extremamente preocupante, porque você gera uma descredibilidade junto aos institutos de meteorologia à população. Ora, no dia que nós enviarmos efetivamente o informe de que há chance de chuvas moderadas e que poderemos ter escorregamento de terra, depois de tanto tempo de repetição de que vai ter chuva e não havendo em verdade, a pessoa vai dizer, não vou sair não, porque não concretiza o que a previsão nos foi passada. Então, o que eu oriento e sempre que perguntado é, busquem as informações do Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, porque esse tem uma modelagem feita com algoritmos feitos para Salvador, em cima de parâmetros que foram utilizados com pesquisas em campo, diferente dos outros. Eu te pergunto, qual desses outros institutos, seja o CEMADEM, que o Luiz Felipe citou, seja o IMED, que você citou, que tem, por exemplo, mapeamento das áreas de risco de Salvador? Não existe. Tá? Quem faz esse mapeamento é a Prefeitura de Salvador por meio da Codesal. Então nós não estamos em grau de alerta de chuvas nesses dias aqui em Salvador. Dentro de normalidade, nós informamos a vocês que há a previsão de chuvas fracas a moderadas, o que vem acontecendo. E cada uma das localidades, perceba como é que eu vou homogeneizar a realidade de Salvador com Feira de Santana, com qualquer outra cidade do interior que passa por problema de seca. Eu não tenho como homogeneizar isso. São situações distintas, com realidades distintas e com impactos distintos para cada uma dessas cidades, para cada uma dessas localidades. Então, Salvador hoje é referência nacional. O prefeito Bruno Reis é o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para a resposta a desastres, justamente porque Salvador vem se notabilizando com as ações de defesa civil. O prefeito Bruno hoje lidera isso em âmbito nacional. As discussões são dadas de âmbito nacional. E em relação ao CEMADEM, Luiz Felipe, eu preciso fazer uma provocação. Com que autoridade o Instituto vai fazer algum tipo de análise cujo seu radar meteorológico, que é de sua propriedade, nós temos 9 do CEMADEM, 6 sem funcionar. CEMADEM é do governo federal. Certo. 6 sem funcionar. O Centro Nacional de Monitoramento. Desses 6, um é nosso, que serve a Bahia. Um ano, Vitor Pinto. E quando nós arguimos, questionamos, a resposta é: não há orçamento para manutenção. É realmente uma situação periclitante, é uma situação extremamente aproveitar então te problemática. Vamos pedir a nossa produção, até para entrar em contato. Para entrar em contato com o CEMADEM, para a gente tentar entender por que o radar meteorológico está um ano sem funcionar. São 6 no Brasil dos 9. E o nosso, que serve a Bahia, que infelizmente só há o do CEMADEM, não há um outro radar, como há em Santa Catarina, por exemplo, radares estaduais, como há em outros estados. Nós não temos radar estadual aqui na Bahia. O que nós utilizamos é o do CEMADEM, que está há um ano sem funcionar. Então, o que nós utilizamos hoje, efetivamente, é o Parque Tecnológico do nosso Centro de Monitoramento, do CEMADEC, que é da Codesal, que é de Salvador, com estações meteorológicas, com estações hidrológicas, estações pluviométricas, estações geotécnicas e, é claro, com o nosso centro, com acompanhamento constante. Vou te interromper. Preciso te falar também do IMET. O IMET... Mas vamos deixar o IMET só um momentinho para quem está acompanhando a gente compreender as situações. Quando você me diz que os radares aqui em Salvador, a gente consegue, por exemplo, ter uma cobertura maior em Salvador, em detrimento, diferentemente do que acontece no restante do estado. Então, a gente pode dizer, e me corrija se eu estiver errado, que esses 14 sensores que nós temos, 14 sirenes que nós temos nas áreas de maior risco, elas funcionam, então, como estes sensores? Não. É de lá que vem essas informações? Onde estão essas informações? São coisas distintas. Pronto, vamos entender. O que nós temos no CEMADEC é de propriedade da Prefeitura de Salvador. Perfeito. O sistema de alerta e alarme que você cita, esses 14 que você citou, que conta com sirene, que conta com pluviômetro, que conta com estação meteorológica, são de propriedade do município de Salvador, da Prefeitura de Salvador. Perfeito. São nossos. Esses nós acompanhamos e, por conta do nosso plano preventivo, o nosso PPDC, nós temos níveis até 80 milímetros. Nós estamos na normalidade. Entra aí na atenção. Depois vai para o alerta, e quando chega aos 150 em 72 horas,
150 milímetros, alerta máximo. Nós acionamos a sirene com a continuidade de chuvas por mais 24 horas, força moderada com essa perspectiva. Sim. Então, é um protocolo, é um estudo, não é feito de forma generalista. Por exemplo, o plano preventivo de São Sebastião, São Paulo, litoral de São Paulo, quando houve aquele episódio no carnaval de 2023, com 66 mortos, naquela oportunidade, inclusive foi um debate da própria Rede Band, quando o Megali contrapôs a discussão com o prefeito daquela cidade, porque ele disse que sirene e sistema de alerta elável não salvava vidas. Não deixa de ser uma verdade, a sirene sozinha não salva vidas. O que salva vidas é o conjunto de ações. É a capacitação que nós fazemos com os moradores das áreas de risco, simulado de evacuação, constituição de núcleos comunitários de proteção e defesa civil, programa de defesa civil nas escolas. Para falar mais baixo? Não, você botar seu microfone mais um pouquinho baixo. Nessa altura mais para baixo. Mais ainda? Está vendo? Aqui é ao vivo. Ao vivo a gente faz aqui da forma melhor. Então, é um conjunto de ações. E esse conjunto de ações, hoje, pelo menos, eu estava com o prefeito Bruno, na região da Baixa do Camurugipe, ou Camaragipe, que é o nome originário daquele rio, fazendo a entrega de mais uma contenção de encosta. Então já são 552 encostas protegidas pela Prefeitura de Salvador, entre os governos de ACM Neto e Bruno Reis, com contenções de encostas e geomantas. É uma soma de informações. A contenção sozinha resolve não, a sirene sozinha resolve não, a capacitação sozinha resolve não, mas todo esse conjunto de ações é o que vem dando resultado e transformando Salvador numa cidade cada vez mais resiliente. Nós tivemos um episódio de Uma Vida Perdida no ano passado. Eu quero chegar nela. Nesse momento, Luiz Felipe, nós estávamos sem um radar. O que é o radar para vocês e quem está nos acompanhando na televisão e na rádio agora, na Band, para poder entender muito facilmente? Quando o médico ele exige uma imagem, ele busca primeiro uma ultrassonografia. É uma imagem mais simplista, mas que ele consegue identificar alguns problemas. Quem tem pedra no rim, como eu, sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes você não encontra ela com ultrassom e aí ele aplica uma outra metodologia que é a ressonância magnética ou a tomografia. O radar tem esse condão. Então o radar ele consegue enxergar em real tempo o que está acontecendo naquele momento, o que o satélite às vezes não nos permite. O satélite às vezes ele gera algum tipo de influência com imagens que não sejam tão realistas, que a ausência do radar nos gera esse prejuízo. Por exemplo, em novembro do ano passado, havia previsão, nos nossos estudos, de 150 milímetros naqueles 3 dias, o que já apontaria o acionamento de sirenes, o que nós fizemos em toda a cidade naquele momento. Mas nós não tínhamos como prever a intensificação do sistema que gerou, no mês de novembro, que a média histórica é de 108 milímetros, em apenas 3 dias, em algumas localidades, 400 milímetros. A região da Cidade Baixa, nas proximidades da Polícia Federal, ninguém se lembra de alagamento naquela região ali da Água de Meninos, Polícia Federal. A água estava dando na cintura das pessoas, da grande intensidade e quantidade de chuvas que caiu em pouco espaço de tempo em Salvador. O radar meteorológico nos possibilitaria ter esse tipo de dado e informar a vocês, para que Salvador inteira estivesse atenta naquele momento. Então, há um prejuízo à vida, não é só um prejuízo de tecnologia, de informação, de consulta para análise de previsão meteorológica. A gente não está discutindo aqui para ir para a praia no fim de semana. É claro que muitos me perguntam, o Vitor Pito pergunta às vezes, como é que vai estar esse fim de semana? Eu quero fazer um city tour no Centro Histórico de Salvador. Porque Vitor, além de jornalista, além de advogado, ele é um entusiasta da nossa história, da nossa cultura. Então Vitor às vezes pergunta, como é que vai estar o fim de semana, Sócrates? E por que não informar, se a gente tem um centro de monitoramento que alerta? Mas a nossa missão não é essa. Essa é uma missão secundária. A nossa missão principal, a missão da Defesa Civil é salvar vidas. Agora, uma pergunta rápida antes da gente ir para o intervalo. Qual é o nível hoje de precisão que vocês têm, Sócrates, da previsão do tempo, que, claro, é uma previsão, é algo que pode acontecer como não pode, e de maneira rápida, às vezes acontece, como aconteceu num caso recente, de um dia para o outro ter uma frente fria que vem sem ter um cavado, por exemplo. A frente fria a gente identifica, tá, Vitor? Tá. São sistemas que são estudados pelos meteorologistas, são sistemas que são estudados pelos especialistas. Então a frente fria, a gente vê o percurso dela todinho, saindo da região sul, sudeste, passando pelo sul do estado, extremo sul, chegando aqui em Salvador. As ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, a mesma coisa. Ela faz uma diagonal no Brasil, vindo da Amazônia até chegar aqui. O cavado que você citou, ele intensifica esses sistemas e gera esse tipo de prejuízo, muitas vezes com intensidade maior de chuvas e mais rápida, né? O radar nos auxiliaria bastante nessa informação. Então, algumas vezes, como foi o caso de novembro, nós tínhamos 3 sistemas atuando ao mesmo tempo.
E isso acontece com muita rapidez. Ora, nós temos hoje uma precisão em até 72 horas de antecedência de 90% de chance de acerto. Mas a gente também tem observado um novo fenômeno. A mudança climática, que era um estudo para futuro, para médio e longo prazo, ela já está acontecendo. Eu tive em novembro do ano passado 400 milímetros em 3 horas, quando o mês ou em 3 dias, quando o mês inteiro é para ter 108. Abril do ano passado, e que todos os institutos, inclusive o nosso, que mais se aproximou, mas também não bateu, nós tínhamos como a tendência de ter a média histórica, 284,9 milímetros. Eu tive em abril de 2024, 821,7. Era o esperado para abril, maio e junho. A normal climatológica apontava para esses 3 meses 824. Nós tivemos só em abril 821,7. Foi algo temerário. Graças a Deus, naquele momento, com tudo que foi construído e tratado pela prefeitura nos últimos anos, nós não tivemos uma vida perdida naquele abril com 821 milímetros. 2015, o último momento de tragédia na cidade, que quando nós reformulamos a Defesa Civil de Salvador, a época Neto fez essa reestruturação, deixou de ser uma coordenação, passou a ser um órgão, passou a ter estrutura própria, orçamento próprio, mecanismos de resposta e de prevenção, com o Plano Municipal de Redução de Riscos, uma das poucas cidades do Brasil que conta com esse Plano Municipal de Redução de Riscos e com plano de contingências. Nós começamos a reestruturar. Mas o que a gente vem observando também é de que o que nós tínhamos de rotina para chuvas nos meses também vem sendo alterado. Fevereiro do ano passado, Carnaval, o prefeito Bruno me liga, no momento em que estava fazendo a abertura, Sócrates vai poder ter festa, choveu 63 milímetros em apenas 1 hora em Ondina. Vou lhe interromper, porque eu estava lá e a gente vai retomar essa conversa já, porque a gente precisa se despedir da turma da TV, né, Vitor? Vamos ter que nos despedir, não vai dar tempo nem de ir para o intervalo. Nem de ir para o intervalo. Turma da TV. Turma da TV. Um abraço para vocês. Quem está assistindo a TV, Francisco Costa Júnior, nosso tá certo, peraí, e mais alguns outros. Minha gente, a gente vai se despedindo aqui da TV, mas a gente vai continuar o bate-papo com Sócrates, eu, Luiz Felipe, na Rádio Band News, também no nosso canal do YouTube da Band Bahia Oficial. Então você que está na tela da Band, continua na programação nossa, claro, com as atualizações em tempo real, principalmente do funeral do Papa. Mas aqui a gente já vai se despedindo, né, Luiz Felipe? Um abraço agora, a todos. Desejando Luiz a todos Felipe, Vitor Pinto, sai do canal 7 e vai para 99.1. Aí, Capacete, que é o rapaz lá do Master, fica doido pra cortar a gente. Fernando Capacete. Fica doido pra cortar a gente. E aí, eu não dou essa ousadia pra Capacete, eu sempre sou disciplinado. Aí vem só vocês Macedo aqui, que é bagunçar minha baba. Atropelando. É mesmo acima de um aquariano com ascendência virgem. Aí eu sou um taurino e devo ser também com ascendência taurina, viu? Porque eu sou taurino. Então, mas deixa o escorpiano pedir licença. Tá, você deu um exemplo. Já foi. Já foi. A propaganda nossa ali da chuva, na defesa. A gente vai falar desse assunto. Vamos falar desse assunto já. Na abertura do Carnaval, acho que foi o último episódio que a gente teve, né? Logo depois eu saí de férias, mas o último episódio de chuva que deu uma assustada. Eu lhe encontrei lá, inclusive, no camarote da prefeitura. É verdade. E a cobertura, a gente fez uma cobertura um tanto quanto diferente para as redes sociais, inclusive da Band News FM Nacional, porque foi a coisa mais curiosa do mundo. A abertura aconteceu debaixo de um toró violento. E como você bem disse... Quem esperaria em fevereiro, que é o verão, época de calor, tem um toró daquele falando como bombaiano. Toró, o cacau caiu. Soteropolitano. Mas aí vem a pergunta. Não estava previsto, porque, por exemplo, a prefeitura foi quem agendou aquele horário. Não estava previsto naquele horário cair dentro dos 90% 72 horas antes de precisão. Onde é que se enquadra isso? O que o nosso Vitor Pinto acabou de citar. Nós tínhamos a previsão da chuva durante todo o dia, pancada de chuvas, como hoje já teve pela manhã e deve agora pela tarde melhora um pouco o tempo. Me foi perguntado, e o fim de semana já vai estar um pouco mais estável, saindo da intensidade da frente fria desses 3 dias de terça a quinta-feira, mas foi formado um distúrbio de leste, um cavado, que intensificou a chuva naquele momento. Eu estava no pórtico, literalmente no farol da Barra, para conseguir falar com o prefeito Bruno de quando a chuva ia parar, e foi informada a ele, em 1 hora ela para. Porque a gente consegue fazer esse tipo de análise também por conta das imagens que são obtidas por nossas equipes no Semadec. Não obstante, esta abertura do Carnaval, no domingo, mais 60 milímetros. Vocês devem se lembrar, houve ocorrência de deslizamento de terra com desabamento a parte do Tororó, em plena Avenida Algunjá, que nós precisávamos ali naquele momento fechar a Avenida Algunjá. Hoje já foi executada a obra de contenção, a SUCOP já foi realizada ali. Mas perceba você, como o clima, e aí a gente volta à indagação do Vitor Pinto, o que é que está acontecendo? As mudanças bateram a porta. A gente viu o que aconteceu há pouco, ano passado, foram 200 vidas perdidas no norte da Espanha, Europa,
200 vidas perdidas. Nos Estados Unidos, nevasca, que tinha uma previsão, mas não naquela intensidade e que tomou todo mundo por surpresa. Então, a gente vai começar a observar isso com maior frequência. A intensidade da chuva e da seca, ela tem sido cada vez mais frenética, mais intensa nas localidades. Ontem eu recebi uma delegação da Bulgária. A embaixadora da Bulgária esteve aqui conosco, na Codesal. Nós recebemos Estive com ela ontem, inclusive. Com o escritório de relações internacionais, com a nossa equipe da Defesa Civil. E eles têm uma tecnologia, tem um cientista, um estudioso e um empresário que fizeram, inclusive, chover nos Emirados Árabes, né? Então, a gente, na contramão, buscando com eles como não chover, ou seja, suponhamos que, e acontece muitas vezes, porque vocês estão aqui terminando acompanhando o que a gente vivencia. A gente sabe que já choveu muito, a situação já está crítica e tem ali uma massa com muita intensidade no oceano, pertinho. Se ele ficar no oceano, problema de navegabilidade. Se ele adentrar o continente, problema de deslizamento de terra, já com a terra encharcada. Então a gente ficou a se perguntar, e se a gente consegue fazer com que essa chuva aconteça no oceano e não no continente? Opondo, inclusive, o princípio do que eles buscam, que é justamente no sul, na África do Sul e também nos Emirados Árabes, fazer chover por conta da ausência de água. Então, isso tudo é em nível de estudos. A gente recebeu ontem essa equipe, fizemos inicialmente já um protocolo para sessão de dados, de informações do que a gente tem já de acumulados nesses últimos 7, 8, 9 anos de nova Defesa Civil, para que sabedores dessas informações comecem a pensar em políticas com essa finalidade. Sóstenes, Adrian pergunta aqui, o nosso ouvinte, manda um abraço. Eu quero também. pegar carona, né? Erval também lhe parabeniza, mas o Adrian pergunta, por que a Defesa Civil não faz um serviço preventivo relacionado à questão do lixo e das limpezas das ruas em parceria com a Limpur? E aí eu vou acrescentar, porque aí quando você me fala de questões climáticas, a gente está falando de planejamento e postura, né? E a gente está próximo aí de um momento de uma Adriano Santana da Boca do Rio. Adriano Santana da Boca do Rio. Isso. Ele está falando da Limpur, mas eu vou falar do campo geral, de todos os setores, inclusive do próprio prefeito. Até que ponto a Defesa Civil também dá pitaco quando a prefeitura escolhe determinados terrenos para poder fazer determinadas operações de crédito que são necessárias do ponto de vista financeiro, mas que não podem perder, a gente não pode perder de vista a questão climática que você acabou de citar. Eu falo isso com muito conforto, com muita tranquilidade. Ouso dizer que a autoridade... Estou me referindo ao caso do Morro do Ipiranga, para quem está na escuta. O assunto hoje para tratar dessas questões tem a CECIS, que é a Secretaria da Cidade Sustentável, liderada por meu parceiro e amigo, o secretário Ivan Euler. Hoje eu estava pela manhã com o vereador André Fraga, que é também uma autoridade nessa área, militante do tema. E que os eleitores dele estão cobrando uma postura mais contundente. Eu acho que tem muito mais política do que discussão ambiental, tá, Luiz Felipe? Nesse período da chuva, não sei se você tem conhecimento, são 10 mil árvores plantadas nesses 3 meses. Você sabia disso? Sabia disso. Pronto, são 10 mil árvores plantadas. Nós hoje, Salvador, é hub de resiliência certificado pelas Nações Unidas. Eu estive em 23 no Uruguai, em Punta del Este, para receber essa certificação da ONU. Quem recepciona as prefeituras da Bahia e de outros estados do Brasil somos nós. Nós capacitamos essas prefeituras. Na semana passada, retrasada, eu recebi as 10 outras prefeituras, além de Salvador, é claro, são 11 da região metropolitana, de outras áreas do estado. Eu falo isso de forma, inclusive, suprapartidária. O prefeito Bruno, ele dá orientação do que nós possamos fazer para auxiliar com know-how, informações, o que a gente tem de acumulado no próprio SEMADEC, auxiliar essas prefeituras de todo o estado. O Corpo de Bombeiros não é diferente. O antigo comandante Marquezine era um usuário constante das informações do nosso SEMADEC. O atual Aloysio, que é um homem de grande conhecimento na área militar como bombeiro, talvez o melhor quadro que nós temos hoje aí à frente dessa importante organização, também utiliza. O Coronel Jadson, que era o comandante de operações. Então, isso é muito comum para a gente faz isso de forma muito constante. Então, nós somos hoje uma das 5 únicas cidades hub de resiliência no Brasil, pelas Nações Unidas, e umas 10 únicas da América Latina. Existe uma série de certificações de Salvador como campeã na questão ambiental e de resiliência no Brasil inteiro, com diversos organismos, inclusive internacionais. Então, Luiz Felipe, eu não vou discutir a questão do local, eu não vou discutir a questão Sim, eu sei, da só como um exemplo. Pois bem, mas é que o exemplo ele é muito ousado, né? Então, para que a gente possa fazer uma discussão. E você está certo. Está na pauta. Você é jornalista. Você é radialista, você sabe disso. Você é radialista, não tente inverter as coisas. Não tem invertida, não. Vamos lá. Um carinho e respeito pelo jornalismo sério e bom que vocês fazem para a nossa cidade. Mas só para finalizar, nós temos uma política muito agressiva hoje
de discussões e implementações ambientais na nossa cidade. Sim. Então, se tem um local que tem, inclusive, preservação ambiental com parques, com legislações feitas pelo município, pela prefeitura, é Salvador. Se tem uma cidade que tem um cuidado com a questão da mudança climática, da resiliência, é Salvador. Então, é algo que eu fico muito tranquilo e confortável. Aí, voltando à pergunta do Vitor, do ouvinte Adriano, da Boca do Rio. Nós temos sim, Adriano, inclusive há pouco aqui na Band passava uma propaganda da Defesa Civil, da Prefeitura de Salvador, falando da Operação Chuva e falando da necessidade das pessoas não colocarem lixo nas encostas, nem nos canais, não fazerem plantios de vegetações inadequadas, exemplo de bananeiras, porque gera sobrepeso, a sua raiz ela enche de água, dá um peso maior e arrebenta o talude, jogando todo aquele material. As pessoas desconhecem essa informação, né? Pois bem, tem muita bananeira plantada em costa. Muito, Vitor, não é brincadeira. E infelizmente em área de risco, que nós fazemos uma capacitação, nós vamos a campo, nós temos o Mobiliza, nós capacitamos todos os meses centenas de pessoas. As pessoas vão para a Defesa Civil, entram no site da Codesal e é sempre muito cheio de engenheiros civis, geólogos, leigos em geral que querem aprender. Hoje, inclusive, nós estávamos preparando a capacitação de parceiros e colegas de cidade do interior, Candeias, Dias Dávila. Eu recebi o secretário de governo de Dias Dávila nesta semana. Então, isso é muito frenético e nós fazemos sim. Agora, você está certo, Adriano, isso é a quatro mãos, é por isso que eu estou aqui agora na Band, conversando com o Vitor e com o Luiz Felipe, para incentivar que as pessoas ajam corretamente. Essa não é ação governamental, essa não é ação meramente dos meios de comunicação, tampouco é uma ação somente da sociedade, mas ela é uma ação colegiada a quatro mãos. E é por esse motivo que a gente vem capacitando, Vitor, 10.500 crianças da nossa rede municipal de ensino, Programa de Defesa Civil nas escolas, para que nós tenhamos jovens e adultos conhecedores da matéria que façam o correto. Para você tomar nota aí, o Ney Dias mandou uma mensagem aqui pra gente, dizendo para chamar a atenção ao ponto de ônibus na Avenida Paralela, em frente ao shopping, que tem o mesmo nome, que parte daquele lugar ali cedeu, ele usou uma palavra aqui, acho que tá aluna, mas não é aluna, deve ser cobertura. Deve ser a cobertura, cedeu e com essa chuva pode ter um escorregamento de terra, deve ser algo ali, alguma encosta, algo ali próximo. É uma área que nós já estivemos, sim, nós já vistoriamos, nós já lunamos e nós já notificamos a CCR Metrô para fazer a intervenção. Bartolomeu pergunta, vai ter chuva antes e durante o jogo do Bahia hoje? Bartolomeu, se o Bahia fizer chuva de gols, tá tudo resolvido pra gente. Vambora, Bahia. Agora virando a chave, falando agora com o secretário municipal do União Brasil. Federação. Tá acabando a entrevista? Federação, União Brasil e PP. A gente tem já a informação que deve ser formalizada na próxima semana essa federação. Já houve encaminhamento de Mário Negro Monte Júnior a Ciro Nogueira para que ele seja, quem sabe, o presidente da federação aqui no estado da Bahia. Acho muito difícil isso acontecer diante de um cenário netista. E que Antônio Rueda deve ser o presidente nacional da federação. No campo do recorte que você faz essa direção regionalizada, localizada aqui em Salvador, você acha que vai dar certo essa federação? Você acha que vai dar liga essa Federação União Brasil-PP? Eu vou quebrar você para fazer aqui uma provocação. Nosso amigo deputado estadual Tiago Corrêa está mandando mensagem dizendo, não fale assim, era para ter 100 milímetros em novembro. Qual que é a média histórica, assim, Tiago? A média histórica é de 108 milímetros em novembro. Corrêa agora quer ser meteorologista também. Agora é porque ele entende muito do agro, né? Do agro, que é televisão, deixa com a gente aqui. Ele manja do Sudoeste. Parceiro, mas aí eu vou entrar porque o Tiago também faz parte dessa articulação. Apesar de ser do PSDB. Então está no arco de alianças da gente aqui na Prefeitura de Salvador. Nós fizemos uma campanha belíssima, a Prefeitura, o prefeito Bruno foi o prefeito mais votado das grandes capitais brasileiras, foi com 79% dos votos, e agora saiu pesquisa recente em que aponta que ele continua no caminho certo. Não à toa, Bruno ontem fez 5 inaugurações, rodando diversos bairros do subúrbio ferroviário. Então, Salvador tem caminhado a passos largos. Se tu fizer volta, eu te corto. Não fale de Bruno, fale da federação. Mas a federação passa pro Bruno, porque é dirigente nacional do União Brasil também, como o prefeito Assemineto, é o vice-presidente nacional do União Brasil e o grande articulador, junto com as demais, com o Rueda e com os demais líderes. Recebemos Caiado aqui há cerca de 2 ou 3 semanas, numa grande festa, o governador mais bem avaliado do Brasil, com o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Como não discutir isso, Luiz Felipe? Eu vim falando com o colete laranja pela Defesa Civil, mas vocês abordaram aqui o secretário-geral do partido,
prefeito e tem que falar o que o União Brasil, a forma do União Brasil de governar. Nós temos aqui o secretário de governo, Cacá Leão, que talvez dessa geração, um dos grandes artífices da política baiana, é um dos grandes quadros que nós temos. Nós temos o João Leão, pai dele, que é deputado federal, mas o Cacá, ele transita em todas as bases da Câmara Federal, no Congresso Nacional, com maestria pelo que ele construiu. Ora, se nós tivermos, e que tudo indica, esse é o caminho, obviamente a gente vai ter uma chapa muito competitiva, como nós tivemos na eleição passada, tendo aí a CN Neto como essa grande liderança regional aqui na Bahia, mas também nacional. Eu tenho convicção de que todo o trabalho que vem sendo construído, não só em Salvador, mas nas diversas prefeituras lideradas pela União Brasil, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Feira de Santana, e que vem mostrando, Ilhéus, mostrando à população a forma do União Brasil de governar, isso vai, sem sombra de dúvidas, reforçar muito o quadro para o próximo ano. Só tem um detalhe. O pessoal do PP está com medo desse maior governador, maior prefeito e coisa e tal, engoliu o PP. Eu tenho uma discordância desse temor pelo seguinte: o prefeito Bruno elegeu a maior bancada do União Brasil com 7 vereadores. Nós poderíamos ter chegado aí até um 8º vereador com a quantidade de votos que nós tivemos. Só para vocês terem ideia, o nosso primeiro suplente, que é o vereador Palinha, teve 8.500 votos. Se nós contarmos até o 6º suplente, 6.000 votos. Então nós tivemos uma eleição extremamente representativa. Mas os nossos aliados também tiveram eleições representativas, a exemplo do PSDB, a exemplo do PP e de diversos PDT outros, também. do PDT, com a liderança da vice-prefeita Ana Paula Matos, com a liderança de deputados e vereadores aqui do PDT da Bahia, que tem uma relação histórica com a União Brasil, com a Semineto e com o Bruno. Então não tem como dizer que os aliados que fizeram parte, fazem parte desse arco importante que constrói uma Salvador bacana para os soteropolitanos, vão juntamente construir uma Bahia melhor para os baianos. Fecha a conta e passa a régua. Sócrates Macedo, muito obrigado. Estamos microfones. Satisfação grande estar aqui com você. Mandar um abraço aqui para os seus ouvintes, meu amigo Luiz Felipe, que me acordava cedo e agora aqui pela tarde. Que vocês continuem com esse jornalismo crítico, sério, que cobra, mas que traz uma resposta muito importante para a nossa sociedade. Conte sempre com a minha presença aqui ou nas ruas da cidade para estar ajudando o nosso povo. Antônio Mariani, tudo que estava aí acumulado por causa de Sócrates Macedo, desolve agora os boletos para a gente pagar. Vamos para o intervalo. Bora.